Olá, o título do meu trabalho é Visibilidade Feminina, Desafios e Mecanismos para Fazer Ciência. O trabalho ele parte de uma revisão e de uma análise bibliográfica. Os objetivos são de identificar, analisar e compreender quais foram os desafios e os mecanismos que algumas mulheres tiveram para fazer ciência e também de destacar as contribuições delas para a área específica de cada uma. O critério para escolher 5 cientistas para serem estudados mais a fundo foram nascidas depois de 1900 e até com dois prêmios. Alguns termos bastante comuns na literatura e que foram identificados na vida das cientistas foram chamados labirinto de cristal, que consiste nas barreiras culturais que as mulheres têm para ingressar em algumas áreas do conhecimento. É o teto de vidro, que identifica essas barreiras culturais, só que só quando as mulheres já estão na área que elas desejam, ou seja, a dificuldade dela de chegar nas áreas de maior prestígio. Outro termo é a exclusão vertical e horizontal, que apesar de ambos serem um pouco semelhantes, eles apresentam alguma diferença. A exclusão vertical, ela consiste na subrepresentação ou nos cargos de maior prestígio. A exclusão horizontal, ela consiste na falta, no desfalque de mulheres em algumas áreas do conhecimento, como as ciências exatas e as engenharias. Partindo das referências bibliográficas, nós começamos estudando pela Rosalind Franklin, que foi uma química britânica que nasceu em 1920 e foi ganhadora do prêmio Louisa Hartson. Ela contribuiu muito para a estrutura e liquidar do DNA, e justamente essa contribuição dela foi a omitida e não foi dado nenhum crédito a ela pela contribuição dela. O prêmio e o prestígio foi dado a Watson e Crick pela revista Nature. Essa omissão dela, da contribuição, é conhecido como efeito Matilda nos termos estudados. Outra cientista estudada foi a Mary Lucy, que ela nasceu em 1900 e foi uma matemática que contribuiu muito para a matemática. Isso porque o teorema dela, que é o teorema de Cartwright, ajuda muito na teoria do caos, que é algo muito utilizado hoje para comunicação e para algumas equações. Na vida dela, a gente pode perceber a exclusão vertical e também a exclusão horizontal. Por quê? A exclusão vertical consiste porque ela foi a pioneira a ocupar cargos de prestígio, como ela foi a primeira mulher a ocupar o cargo de presidente da Matemática de Londres. E a exclusão horizontal dela se baseia na fase acadêmica da vida dela. Ou seja, quando ela estava se graduando, há artigos que mostram que ela era a única mulher a participar de algumas classes da área da matemática. A outra cientista foi a Maria Mayer, que foi uma bióloga que contribuiu muito para o entendimento dos isótopos e do envoltório nuclear atômico. Ela nasceu em 1906 e foi ganhadora de um prêmio Nobel em 1963, juntamente com outros dois cientistas. É possível ver na vida dela o efeito Camille Claudel, que ela, especificamente dela, ela só foi reconhecida depois dela ganhar o prêmio Nobel dela. Antes disso, ela teve que se sustentar com a metade de um salário comum, como que era para professores homens, ela recebia apenas metade. Só depois do ganho do prêmio Nobel dela que ela conseguiu receber um salário de igual para igual entre ela e os outros professores, outros homens da área dela. A outra cientista foi a Amélia, que foi uma física brasileira, nascida em São Paulo, em 1932. E ela foi ganhadora do prêmio Jabuti, porque ela contribuiu muito para a coletânea que ela fez. A última cientista foi a Martha Coolidge Chase, que foi uma geneticista norte-americana, nasceu em 1927. E é evidente na vida dela o efeito Matilda, porque apesar dela ter sido assistente de Alfred Herson, que é conhecido como um dos pioneiros da biologia molecular, o nome dela é omitido, esquecido e muitas vezes negligenciado em artigos que até hoje são lançados e não nem citam ela.